Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Pois é, estreando o nosso Mesa Quadrada, né, que deveria ter ido para o ar na semana passada, mas esse ano, essa semana vai, né? Um pouco desfalcada aqui a mesa, mas completa com a presença de uma das figuras que eu conhecimento político, conhecimento técnico, jurídico, grande amigo meu e que já participou em outras ocasiões desse programa. A gente deveria ter hoje aqui, além do Mário César, que já está aqui, o Edson Moraes, o jornalista Edson Moraes, que foi apanhado por uma virose e está impossibilitado de falar, e do professor Landes, que por motivos técnicos não pôde comparecer. Então nós dois, viu, Mário César, vamos dar conta do recado aqui, tá? Falar sobre a abordagem desses assuntos aqui, tá? Um abraço, muito bom dia para você, como vai? Tranquilo? Bom dia, Sérgio Cruz, bom dia aí a sua audiência, né? Espero aí nas próximas, porque eu também não consegui entrar na passada, né? Que a gente consiga reunir aí, né? Para mim é um desafio grande, né? Estar aqui aí vamos dizer assim, nesse desafio aí, é sempre um desafio grande, né? Ser indagado e por alguém que tem o seu conhecimento, a sua experiência, e ao mesmo tempo uma honra, né? Uma responsabilidade ser convidado aqui para participar aí do Mesa Quadrada, né? Eu não sei se vão entrar aí, né? Se vai ser uma mesa quadrada mesmo, Cruz, mas dizer da minha admiração, que é recíproca. Vamos arredondar a mesa. Opa, vamos lá. Vamos arredondá-la, né? Já que não deu para fazer quadrada. Porque... Mas é isso, bom dia a todos, né? O Mário, eu elenquei 3 assuntos para a gente falar no programa de hoje. Todos eles, naturalmente, neste cenário, né, de crise, cenário político e tal, que eu não considero necessariamente uma crise, mas uma coisa muito natural na política, né, que é exatamente esse debate, essas articulações e tal. Eu elenquei 3 assuntos: reforma ministerial do governo Lula, importância do Centrão na política brasileira e relações Brasil-Estados Unidos. Vou começar de baixo para cima, começar por essas relações do Brasil e Estados Unidos nessa nova era Trump. Primeiro, gostaria que você fizesse que a gente fizesse aqui uma introdução sobre a era Trump, Brasil, não, era Trump para o mundo. Né? O que representa o Trump hoje, né? A eleição do Trump pode representar para o mundo, né, nessa política que dizem polarizada, que eu também não acho que seja tão polarizada assim, até porque a direita está avançando demais e jogando a esquerda e a social-democracia na retaguarda. Mas fala um pouco aí, rapidinho, sobre essas relações, sobre o governo, sobre a era Trump, o que representa para a democracia, o que representa para o mundo o Trump, a volta do Trump ao poder. Pois é um assunto ainda que tem gerado bastante debate, né? Já antes gerava, né? A gente via, inclusive, nos diversos campos, obviamente, né? A extrema-direita está bastante unida e coesa, o que parece, no mundo todo, né? Não é um fenômeno, vamos dizer assim, localizado, é um fenômeno, vamos dizer assim, de certa maneira global. Claro, global, mas vamos dizer nessa parte do mundo, no chamado Ocidente coletivo, como dizem, né? Essa ascensão de uma corrente que diria até neofascista, né? Ou de extrema direita, quando a gente diz assim, um pouco para deixar em termos mais
políticos, né? Porque muitas vezes também se banaliza, né? Esse termo, tem que ter cuidado com a banalização desse termo fascismo, né? Mas o que é, né? Se não é isso, uma corrente, né, que volta ao centro do poder dos Estados Unidos, com o discurso daquilo que constituiu os próprios Estados Unidos, né? Os Estados Unidos têm uma vocação expansionista, ele se criou, né, pelo expansionismo. O Simão Bolívar até observava já isso, né? Ele que sonhava com o modelo, né, de uma América integrada, com governo central, de maneira federada, né, muito espelhado nos Estados Unidos, percebeu, né, que das 13 colônias lá, eles precisaram, né, primeiro invocando um destino manifesto, né, o destino, que é isso que vem no discurso do Trump, dessa, vamos dizer assim, dessa extrema direita, de serem predestinados a civilizar outros povos, né? Então, assim, para a gente ver que os conceitos da democracia americana, da liberdade, o tal liberalismo conviveu muito bem, né, com o supremacismo, com o racismo, né, que precisou ir para cima dos mexicanos, dos índios, enfim. E eu estou só fazendo aqui uma pincelada histórica, porque são coisas, né, que é importante a gente aí discutir se isso cabe no mundo de hoje, né? Eu acho que existe, né? Mas vai enfrentar, assim, grande resistência. A chamada doutrina Monroe, né, do presidente, que coloca os Estados Unidos assim como, vamos dizer, aquele que vai ditar os rumos do mundo, né? A América em primeiro lugar, esse bonezinho que a gente sente até vergonha de ver alguns brasileiros colocando o bonezinho da América, né, novamente no topo, em primeiro lugar, enfim. Então é um pouco essa política. Eu acho que os Estados Unidos vem enfrentando uma perda, né, relativa de poder no mundo, né? Isso com, seja democratas ou seja republicanos. O Trump vem mais com isso, né? Você veja que ele já tenta ali dar uma amenizada. Acho que não quer dizer também que ele vai querer neutralizar a Rússia nisso tudo, né? Essa aliança com a China, e deve ir mais para cima da China, né? Deve ir para cima do Oriente Médio ali também, né? E deve enfrentar uma resistência muito grande. Veja que essas lideranças de um campo mais da direita, neoliberal, né, e mesmo de uma esquerda atlantista, lá no concerto da Europa Ocidental, ele já abandonou, né? Ele já abandonou. A própria OTAN, vamos dizer assim, tem uma perspectiva de uma certa tensão nesse momento, né, na sua existência. Mas, na verdade, é a velha supremacia, né, dos Estados Unidos. Esse negócio de que não vai, o Trump é menos intervencionista, eu não creio nisso, né? A gente viu aqui bem como que foi a participação, né, dessa orientada do seu guru de então, Steve Bannon, né, nessa questão. Mas a grande verdade é que ali foi com Vescote, a posse, a gente viu, né, de bilionários, né? A gente viu ali 11 bilionários perfilados, principalmente essas big techs, né, do Vale do Silício, que sofreram até vamos dizer, um duro golpe agora, né, com essa DeepSeek, né, eu não sei se pronunciar direito, mas que é essa inteligência artificial aí chinesa, né, com baixo custo, enfrentando bilhões, né, investimentos de bilhões, e que conseguiu, né, derrubar aí o tal do chat GPT. Então, assim, a gente vê que é uma disputa muito grande, né, geopolítica no mundo, com esses dois polos, né, a China, um polo ascendente, a segunda economia do mundo, e os Estados Unidos. E o Brasil numa posição aqui, né, como que fica a relação do Brasil, né? Ele diz que o Brasil não é importante, mas na verdade o Brasil é importante, né? A gente pega até, é o segundo parceiro comercial do Brasil, depois da China, mas com uma balança comercial favorável a eles, né, aos Estados Unidos. E, enfim, e nós vimos aí um pouco que o Lula, que andava bem próximo do Biden, eu acho que até assim, no sentido político, não estou falando aqui no sentido moral, né, como se muitas vezes leva essa discussão, mas pagava um certo tributo, né, ao Biden, por conta dessa chamada frente ampla internacional contra, né, a extrema-direita. Mas eu vi pela fala do Lula assim, uma certa, né, tem clima agora, por exemplo, ele dá um telefonema, né? Ele parabenizou o vitorioso, enfim, né? Fez aquilo que cabe a um chefe de Estado, que é reconhecer o processo de outro país. Mas até disse, né? Eu não sei agora, cumprimentar, encontrar, visitar, acho que não. Ele não participa dos BRICS, né? Então lá ele até ironizou, eu não vou encontrá-lo, mas
Se o Brasil for convidado para a reunião do G7, a gente pode se encontrar, né? Aí já teve essa crise, né, com essas cenas, né, assim, horrorosas, né, de brasileiros, colombianos, mexicanos, imigrantes acorrentados, né, que também levaram o Trump também a dar uma certa recuada, né? Recuou lá com o Petro, o presidente da Colômbia, recuou, parece que existe um diálogo de um tratamento mais humanizado, né, em relação a isso e em relação àqueles que serão deportados, né? Mas isso são, vamos dizer assim, a face mais caricata, né, dessa carranca de uma face aí, de uma face mais carrancuda, vamos dizer, desse grande país que tem uma vocação imperial, colonial, neocolonial, que volta, inclusive, a resgatar certos elementos do colonialismo, né, com essa extrema-direita. Então, eu vejo assim que não será muito fácil a relação dos Estados Unidos com o Brasil. Por outro lado, é uma janela de oportunidade. Não que o Brasil, até pela sua localização, né, até porque também você não deve escolher se é um governo de direita ou de esquerda para você se relacionar a priori, né? Mas é uma janela de oportunidades para o Brasil, né, voltar a olhar mais para o chamado sul global, né? Que é onde está hoje o dinamismo da economia mundial, né? Acho que fortalecer essas parcerias, né, fortalecer as parcerias com os vizinhos, o que não vinha assim sendo muito a marca, né, desse Lula 3. O Lula 3 tinha um pouco, meio com uma dubiedade, enquanto foi o Biden, né? Muitas vezes, veja, na própria questão da Ucrânia, o Lula teve uma posição de ficar, vamos dizer assim, equidistante e até muitas vezes, né, condenando a Rússia, enfim, né? Para a gente ver assim que o Lula, embora com parcerias com a China, né, fez a visita lá, mas assim, mesmo os investimentos chineses no Brasil, né, eles até agora atendem muito interesse nacional chinês, né? São importantes as parcerias. Nós temos que ver como que atende o interesse nacional do Brasil, né, no sentido de transferir tecnologia, de que esses investimentos, né, eles que aprenderam tanto com o ciclo desenvolvimentista do Brasil, os chineses, né, que o Brasil também retome aquilo que ele deixou lá no passado, né? Se tem uma indústria mais avançada, né? E também uma sociedade desenvolvida do ponto de vista, né, científico, tecnológico, de um parque educacional, enfim, né? Eu penso que não será fácil, porque a extrema-direita é uma corrente mundial, e o Lula, nós vamos entrar na reforma ministerial, vai ter que também fazer o seu jogo, né? E aí é que entra o que nós vamos falar depois, que é o chamado centrão. Mas você falou nessa questão de imperialismo, expansionismo dos americanos. É claro, isso aí, não só os americanos, os europeus também tiveram isso no passado. Aliás, nós nos devemos exatamente aos europeus. Você não acha que essa política do Trump ela é muito mais muito mais isolacionista do ponto de vista de domínio político dos americanos? Eu acho que ele, ao invés de expandir, ele está exatamente contraindo levando lá para dentro dos Estados Unidos essa política? Tem muito isso, né? Assim, eu vi falar muito dessa expectativa de que ele seria menos intervencionista em questões externas, e que se voltaria mais para as questões internas, né? Aí escolher, vamos dizer assim, os imigrantes como bode expiatório, né? De uma crise que de fato, né, atinge a classe trabalhadora, né, dos Estados Unidos, mas que o problema é o discurso, né? Esse discurso supremacista do ponto de vista interno, né? E que também é da consistência dos Estados Unidos, né? Ele não cresce para dentro, se voltando para dentro, ele cresce para dentro justamente através, né, de uma relação que não é uma relação ganha-ganha com os outros países, né? Como a gente vê muitas vezes nos BRICS isso acontecer, né? Não que também os BRICS sejam uma coisa, né? É uma coisa ainda em formação, né? Ainda começa como um bloco mais econômico, né? E que vai adquirindo, vamos dizer, contornos também, né, de uma articulação geopolítica. Mas você vê muito mais a coisa da relação, de você não olhar muito
se é um governo de direita, de esquerda, sem procurar fazer, vamos dizer assim, é mais um exercício por parte da China de um soft power, né, vamos dizer assim, né, das novas rotas da seda, né, de se colocar, inclusive, investimentos a perder de vista. Então, não vejo essa perspectiva dos Estados Unidos. E penso que o objetivo deles, inclusive com essa coesão que obteve com essas plataformas que adquiriram uma dinâmica uma força muito importante na dinâmica, né, da política, da disputa ideológica, da chamada guerra cultural da extrema-direita, a tendência é elevar, né, o tom do discurso xenofóbico, inclusive sinofóbico, né, e enquadrar os outros países também ao dictate dos Estados Unidos, né, a fazer o seu jogo e isolar a China. Então, mas eu penso que essa política agressiva do Trump, né, que no primeiro momento talvez não vá se traduzir, né, como outras vezes, né, não vai talvez só na base da intervenção militar inicialmente, né, mas penso que é uma guerra também que eles travam do ponto de vista ideológico, cultural, para tomar, né, enquadrar países, ganhar governos, né. Eu não tenho dúvida que eles vão ter uma participação aqui no ano que vem, né. Por isso que eu vejo que é importante, né, o Lula fazer esses movimentos eu acho que tem que tomar um cuidado ali com a questão do programa, né, de questões que precisam ser enfrentadas, senão ele também não consegue fazer as entregas, né. Não é só um problema de comunicação, eu penso, mas ao mesmo tempo ele tem que fazer jus, né, porque ele foi eleito por uma frente ampla democrática e né, parte do próprio jogo mesmo, né? O ano que vem tem eleição, então ele precisa, no mínimo, neutralizar partidos do centro, né? Esse aí será o nosso próximo assunto. Vamos gastar mais uns 2 minutos aqui com essa questão dos Estados Unidos, né? Essa questão americana. Me parece que o Trump parece louco, mas não rasga dinheiro, né? Porque ontem já assinou a possibilidade de uma relação amistosa com a China. Ontem já falou isso. Não vamos falar em taxação para a China. Quer dizer, falou em taxação para o Canadá, em taxação para o México, ameaçou outros países, mas a China, ele ameaçou durante a campanha. Agora ele já está reclamando, não é bem assim, não foi bem isso que eu quis falar, tal. Então, a gente nota que é um pouco de bravata. Agora, há uma cobrança muito grande, né, dos países da direita, em outros países, inclusive, principalmente aqui no Brasil, para que haja uma interferência do ponto de vista mais político mesmo, né, de utilizar redes sociais. Ele tem lá o controle das principais redes sociais do mundo, né, as chamadas Big Techs, Elon Musk, etc. E tal. Então, como houve já em 2022, né, uma grande preocupação dessas direita satélite internacional em usaram mais ou menos o Milley, né, lá na Argentina, mas de usar com mais intensidade, como fizeram já em 2022, o Trump. Você acha que até que ponto que pode, né, esse pleito da direita brasileira junto aos Estados Unidos, até que ponto pode influenciar na política eleitoral aqui no Brasil em 2026? Não, sem dúvida que pode ter peso, né? Daí o movimento do Lula de se tentar construir, né, se manter, vamos dizer assim, uma frente mais ampla, né? Não só com os partidos da esquerda, com o PT, com o PCdoB, com o PSB, com o PDT e com o PSOL, mas manter a coesão e, se não ganhar partidos do Centrão, né, ele pelo menos neutralizar, né, inclusive através, aí não tem jeito que acaba ligando uma coisa com a outra, né, mas eu vejo que a tendência é ter uma interferência, aliás, e não só em relação ao Brasil, né, aquela declaração, por exemplo, do dono da Meta, né, que é do Facebook, do WhatsApp e do Instagram, do Mark Zuckerberg, né, que
não é vamos dizer assim, propriamente um novato nisso, né? Nesse movimento que ele fez à extrema-direita. Ele já esteve envolvido lá atrás com o escândalo da Cambridge Analytica, né, com interferência no Brexit, né, no plebiscito sobre a saída ou não da Inglaterra vamos dizer, do bloco europeu, né, da União Europeia, a entrada ou não, a saída, né, e também na eleição do Trump na passada, né, ele já teve nisso. E aí ele também é um cara que tem problema lá desde Harvard, né, com a história de que ele, inclusive esse negócio ele criou, se aproveitou de Harvard e deu um golpe lá, né. Aí tinha também, ele teve um flerte com os democratas, né, posava de defensor das chamadas minorias, dos direitos civis, mas agora ele enfrenta processo dos Estados Unidos, né? Então esse alinhamento então, também tem esse sentido, né, de se proteger, mas também no sentido de que a regulação, né, ou até mesmo no caso da Rússia e da China, que até estatizaram o algoritmo, né, em relação à regulação, que nos Estados Unidos também proibiram o TikTok, né, para a gente ver que essa questão também de democracia, às vezes, né, quando fala que não é que a democracia a gente tem que relativizar, é importante aprofundar e tudo, né? Mas muitas vezes ela se coloca mesmo, né, nos discursos de maneira relativa a quem faz, né? Então, eles querem romper qualquer perspectiva que eles falam censura, né? Em nome de uma liberdade de expressão. Em nome de uma liberdade de expressão, que na verdade é uma liberdade de você passar por cima, né, das instituições, das leis, dos estados nacionais soberanos, né? Submeter governos, parlamentos, como eles fizeram no debate sobre a regulação aqui. E a Europa regulou, não é um problema também só com o Brasil, né? Tem uma bronca lá com a Europa que fez a regulação. Então eu penso, inclusive, como o Ben não falou, que o próximo destino deles é a Alemanha, né? Eles vão atuar firmemente naquela disputa onde tem um campo da extrema-direita crescendo na Alemanha, né? E penso que o Brasil também está nesse destino. Eu não tenho dúvida de que deve haver, sim, uma interferência. Eu não acredito nessas palavras aí do Trump, de que não, vamos ver com o negócio da China. Uma coisa é o que se diz, né? E uma coisa é o que sempre se pregou, o que se fez e o que se vai fazer, né? Eu penso que eles vão para tudo ou nada, né? E isso representa perigo para o mundo, porque, queira ou não, é a maior máquina de guerra, né? A maior máquina militar do mundo. Mas ao mesmo tempo ele vai enfrentar, né? Ele vai enfrentar pressões, inclusive, porque a gente sabe que o presidente dos Estados Unidos, né? Ele também muitas vezes ele tem o poder, né? Tem uma margem grande de poder, mas ele está inserido ali no jogo de um sistema, né? Então você imagina, né? Tem ali no Departamento de Estado, no Pentágono, né, nesses aparatos de poder que configuram um sistema, né? Que funciona, seja com o rosto imberbe de um democrata, né? De um Biden, de um Obama, do Clinton, ou com a carranca de um Bush, né, e mesmo de um Trump, né, que uma máquina que precisa, né, da guerra. Ela precisa da guerra. Ela precisa afirmar poder. Porque você não fabrica uma coisa, né, só para ter o valor de troca, né? Você precisa usar. Esse negócio precisa ser usado. E eles, vamos dizer assim, a guerra é um pouco o alimento, né, do poderio dos Estados Unidos. O poderio militar, as 800 bases espalhadas, né, no mundo inteiro. Então isso, né, é muito difícil também o Trump conter, mesmo que ele quisesse, né? Mesmo que ele quisesse. Eu penso que ele vai selecionar mais os alvos, né? Então eu acho que vai, assim, uma intervenção no Brasil não vai ser pela força bruta, né? Inicialmente, vai ser através mesmo desse poder de fogo, né? Bélico, poderoso, que são as Big Techs, né? Desreguladas, né? Fazendo o que querem aí pelo mundo, né? E não é só o discurso de ódio e tudo, mas é a pregação também da própria subversão, né? Daquilo de instituições, dos estados nacionais. Então eu vejo que o Brasil não vai estar incólume a isso. Vamos ver como se comporta, né, a direita daqui também, né? Se vão pela opção também vamos dizer assim, que eles já falaram, de um certo bolsonarismo, como é que fala? Limpinho, mais cheiroso, civilizado, né? Como se fosse possível, né? O que é um bolsonarismo? O canibal que né, faz as refeições de garfo e faca, né? Vamos ver onde que vai dar isso, né? Já fizeram um pouco esse ensaio, né? No caso de São Paulo,
Mas vamos ver onde vai dar isso. Tudo muito a gente está aqui ainda elucubrando, né? Não se tem ainda a dimensão de como vai ser, né? De como isso vai vir. Mas a tendência é que seja mesmo de enquadramento das chamadas Big Techs, né, que adquiriram um poder descomunal, né? E lucram, né? Muito dinheiro. São bilionários. Então é muito interesse do dinheiro também por trás disso. Mário, bom, então, mais ou menos a gente entendeu, né, essa questão Trump aí, o começo do governo Trump, o que vai acontecer daqui para frente é tudo expectativa, mas também não será nenhuma surpresa, né, do que pode acontecer no governo do Trump. Agora, eu queria, vindo aqui para o Brasil, falar sobre uma coisa que eu tenho falado com muita frequência, e que há muito tempo que eu falo isso, entendeu? E que as pessoas, inclusive, jogam com menor espaço de tempo, e eu já jogo um espaço de tempo enorme, que é a importância do Centrão, né? Eu vou, o meu entendimento do ponto de vista histórico sobre o Centrão. O Centrão sempre existiu no Brasil desde a proclamação da República. Mas para reduzir os espaços, não perder muito tempo aí com a questão histórica, vamos falar do Centrão a partir de 1964. O Centrão garantiu a ditadura no Brasil, a ditadura militar, durante 21 anos. Entendeu? A ditadura militar, ela navegou, ela surfou em cima do Centrão. E eu fui até testemunha disso muito mais direta, porque eu fui deputado federal durante o tempo da ditadura militar e senti o peso do Centrão junto ao governo federal. Quer dizer, tudo aquilo que o Centrão quis, né, durante a ditadura, o Centrão conseguiu. E quando o Centrão começou a perder força na ditadura, o Centrão derrubou a ditadura, porque, em verdade, foi o rompimento do Centrão com a ditadura que facilitou, né, o afastamento, o sepultamento vivo, né, o enterro vivo da ditadura. Foi aquela saída do Sarney, aquela criação do Partido da Frente Liberal, tal, o pessoal que que realmente mostrou o que é o Centrão, tal, que a gente ficou conhecendo o Centrão, que teve uma atuação destacada na Constituição, durante a Constituinte, que garantiu tranquilidade, governabilidade para o governo do Sarney, que derrubou o Collor porque não acreditou no Centrão, porque achou que o Centrão era se gritar, pega Centrão, não sobra o meu irmão, entendeu? Então, o Collor caiu. Não vou falar nem do sucessor do Collor, mas do Fernando Henrique. Fernando Henrique governou tranquilamente porque fez aliança com todos os setores da direita, da centro-direita e principalmente do Centrão. Ele governou com o Centrão o primeiro e o segundo mandato dele, sempre em parceria com o Centrão, que, né, custou menos, né? Custou bem menos, porque o Centrão trocou o bem mais, o PIX, né? Trocou o PIX pela divisão de poder, né? Exercício do poder junto com o Fernando Henrique. Depois veio o Lula, que entendeu isso também. O Lula fez um governo social-democrático. À medida que entregou, por exemplo, a economia, ou pelo menos parte importantíssima da economia, do governo Lula 1 e Lula 2, para o mercado, né, na pessoa do Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central durante o governo. Inclusive, isso causou, né, muito desconforto dentro da própria base do governo, da base mais direta ao governo, como no caso do PT, que terminou se esfacelando, que terminou isolando a sua área mais radical, criando o PSOL, o próprio partido da Marina Silva. Tá? Então, aí veio a Dilma. O primeiro governo da Dilma se deu muito bem com Eduardo Cunha, com o Centrão, tal, governou tranquilamente, garantiu a reeleição, tal. No segundo mandato, ela não conseguiu controlar o Centrão. O Centrão, ela perdeu o vínculo com o Centrão. E aconteceu o que o pessoal chama de golpe, que ela perdeu, tal. Eu também considero, até porque pedalada nunca derrubou ninguém. E ela caiu da bicicleta caiu do governo exatamente nas pedaladas. Então, o Centrão deu isso.
Bolsonaro veio, o Temer não se discute, porque o Temer já é diretamente ligado ao Centrão. Sempre foi Centrão, nunca escondeu isso. Fez parte da aliança do Lula, né, com o próprio Centrão, a inserção dele na chapa de vice-presidente da República e tal. Aí veio o Bolsonaro carteando marra, né? Não vou, se gritar, pega Centrão, não sobra um meu irmão, tal, e foi levando para o Centrão, até que teve que entregar praticamente o governo ao Centrão, se transformando numa espécie de rainha da Inglaterra, né? Entregou para o Centrão o tal de orçamento secreto, pelo qual o Centrão transformou o governo brasileiro numa espécie de parlamentarismo branco, né? Porque, para você ter ideia, hoje, cerca de 40% das despesas do Brasil, elas são comandadas, né, orientadas diretamente pelo Centrão, através de emendas PIX e outros tipos de emendas, onde eles autorizam que prefeitos tal, inclusive prejudicando diretamente a gestão do Poder Executivo, à medida, por exemplo, que o Lula tem os programas de infraestrutura, principalmente infraestrutura na área de moradia e tal, e ele terminou tendo que recuar, primeiro por falta de recursos, porque todo o dinheiro, 40% do recurso, entregue para deputados e senadores que terminam fazendo a coisa, né, sem a tal de contrapartida. Quer dizer, hoje o município pega o dinheiro limpinho, sem ter que dar contrapartida nenhuma. Entendeu? O PIX chegou, gasta, não presta conta, não tem contrapartida. Sem transparência, inclusive. Então, quando nas relações diretas com o Poder Executivo, as prefeituras, o governo do Estado, tem que ter contrapartida, né? Não se faz administração tripartita sem ter contrapartida, né? Não tem significado. Agora, me parece que o Lula, né, não deu, neste Lula 3, ele não deu muita importância ao Centrão. Ele terminou negligenciando ou tentando peitar o Centrão, sei lá, e não se deu muito bem, né? Porque está aí, né? O resultado fez o governo dele, o ministério do Lula é uma geringonça, né? Então, uma mistura que sem compromisso, tem o ministro republicano que não tem compromisso, ministro do partido do Caiado, que também não tem nenhum, o partido não tem nenhum compromisso com o governo. Você acha que vai ser possível ainda, ou vai ter interesse do governo em ampliar essa relação com o Centrão para garantir o final? Ou você acha que o Lula tem condições de continuar governando do jeito que está aí? Não, eu vejo, assim, o governo Lula, ele assumiu, né, o seu terceiro mandato numa situação muito difícil, né, com o país dividido meio a meio, né, e foi isso que se mostrou na eleição. Apesar de todo o movimento que o Bolsonaro fez, né, também de uma certa uma derrama de dinheiro, né, no final, inclusive de usar o aparato, de pregar golpe mesmo, né. Houve uma pregação nítida de golpe e que não começou, inclusive, começou bem antes da eleição, né, de você já dar a eleição como fraudada, de questionar as urnas eletrônicas, né, que os deputados, né, que usavam esse discurso não questionam, né, é engraçado. Então, assim, de questionar, de tentar, e não obteve o apoio dentro da Força Armada, né, porque, na verdade, essa corrente, muitas vezes, eles não... Obteve ali um apoio, vamos dizer assim, bem residual. E um exemplo eloquente disso foi quando os comandantes das 3 armas, mas o ministro da Defesa do Bolsonaro, lá atrás, né, se demitiram, né, na verdade. Foram demitidos, mas, na verdade, falaram, não vamos entrar nesse tipo de aventura. Né? Então, ele não encontrou o respaldo nas Forças Armadas, mas quis provocar uma sublevação, né, até elevando o terrorismo, né. Nós temos aí exemplos, né, de sobra em relação nesse chamado plano golpista, em tudo que isso gerou, né, de pessoas dispostas aí a tudo, né. Enfim,
Deixa, Então, o Lula assumiu você me dá uma parte? Sim, Você me dá uma parte? Ó, o golpe, né, de 8 de janeiro não aconteceu. Eu sou mais, tenho mais idade que você, não aconteceu por sim, acaso. Eu vou dar um exemplo histórico. Por que o golpe não aconteceu? Em 1964, havia um golpe armado sem expectativa de data, né? Bom, a qualquer momento pode acontecer, vamos insuflar mais, vamos, né? Vamos encher mais o balão aí e tal, para ver se acontece. O que aconteceu? O perigo de 2023, na minha opinião, foi maior do que o perigo de 1964. Porque, pela primeira vez na história desse país, as Forças Armadas, né, em vários estados, várias guarnições, vários comandos, inclusive aqui no Comando Militar do Oeste, permitiram um acampamento de pessoas praticamente dentro dos quartéis, entendeu? Então, havia todo um clima preparado para se fazer para ocorrer uma ruptura. Sabe por que não aconteceu? Porque não apareceu nenhum general Olímpio Mourão. Porque se um general tivesse resolvido botar as tropas na rua, não havia general legalista, não havia nada que impedisse. Se algum general em alguma parte do Brasil imitasse o maluco do general Mourão, teria acontecido um golpe, talvez uma coisa muito sanguinária, até muito diferente do que foi 1964. Teremos aqui uma pinochetada, com certeza, porque havia clima para isso. Então, não aconteceu por acaso, né? Porque não apareceu nenhum general maluco. né? Não, Heleno, então, pronto. Não, sim, posso. Já concluiu? Desculpa, Sim, eu interrompi. já concluí. Não interrompa, Então, tranquilo. Pode falar. a grande verdade é que o Lula assumiu assim condições muito adversas, né? Ele não pegou uma situação, não que a situação também que ele pegou lá do Fernando Henrique fosse fácil, né? O Brasil vinha de uma quebradeira e eles falavam que o Brasil ia quebrar com o Lula, né? Então o Lula ali ele conseguiu recompor as reservas, né? Do Brasil, ele conseguiu, inclusive, quitar a dívida brasileira. Ele conseguiu, inclusive, assim, fazer, vamos dizer assim, a omelete sem quebrar os ovos, né? Se é que isso é possível. Até um certo tempo, teve gordura, né? Soube aproveitar também, não é porque ele pegou o boom das commodities, não. Ele virou um mascate internacional. Ele fez enfrentamentos, né? Ele, o Celso Amorim, lá na OMC, não sei se se lembra, até a questão lá do suco de laranja, enfim. O Brasil liderou mais de 100 países, 120 países na OMC. Né? Então, se criou, e o Lula, vamos dizer assim, mascateou, né, os produtos brasileiros, das empresas brasileiras, mundo afora. Agora, é certo que isso se deu muito em cima das commodities, né? E o Brasil tem esse desafio de se reindustrializar. Reindustrialização do Brasil virou uma palavra maldita, né? Projeto de desenvolvimento virou palavra maldita. O que domina é a retórica do chamado mercado, né? Esse ente que ninguém vê o rosto, ninguém vê a cara deles, né? E que, na verdade, é o setor que hoje domina, né? Não é só que domina, que tem mais dinheiro, que é dinheiro que ganha dinheiro sem gerar emprego, né? Como bancos, enfim, né? E sem passar por processos produtivos, enfim, que hoje, que precisam, né? Eles são os caras que compram tudo pronto, né? Eles precisam da esfera produtiva para lucrar. Então a gente viu a política econômica, né, a política macroeconômica, um pilar importante que é o Banco Central, né, de política macroeconômica, com esse negócio da chamada independência, que a Maria da Conceição estava, independente de quem, né? Ela falava. Independente de quem. Sendo que lá foi colocado quem? O Bob Fields, né, o neto, o Roberto Campos. Do governo Bolsonaro ele ficou até agora, né? Até recentemente, até o final do ano, como presidente do Banco Central, né? Cumprindo uma agenda que estrangula, né, também o governo Lula em termos de margem de manobra para investir. Né? E para completar nesse cenário, isso que você diz do Centrão. Né? Você já fez o apanhado histórico, não vou aqui, né, retomar isso. A gente brinca, né, que o Centrão, se algum dia, né,
acontecesse, vamos dizer assim, e não estou pregando isso, né? Não é isso, eu estou dizendo de maneira bem caricata. Vamos dizer assim, que se aqui tivesse uma Serra Maestra, né? E um monte de barbudos guerrilheiros fizesse uma revolução e tomasse o poder. Eles iam botar o bonezinho lá, a boina do Che Guevara, né? Esse, vamos dizer assim, um pouco o centrão, que sempre procura, né, estar ali junto ao poder. E foi assim, né, no Lula 1, no Lula 2, isso durou, e também na Dilma. Enquanto durou, né, foi o que deu a sustentação, e quando isso acabou, ela caiu. Né? Então, acho que o Lula também tem essa noção. Né? E eu penso que o Centrão não é uma questão de você, na política, quem está em responsabilidades de governo, de gostar ou de não gostar. Né? Nós sabemos que o Centrão ele representa, né, uma perspectiva muitas vezes fisiológica, de participação de distribuição em espaços de poder, e agora com esse elemento novo que você colocou muito bem, né, do orçamento secreto, das emendas, né, que antes eram muito poucas, e elas têm uma importância, eu acho que são também um mecanismo, né, muitas vezes o deputado, a emenda, aquilo que muitas vezes, né, o governo não vê, né, o deputado ajuda a levar, né, reformar uma escola, enfim, né, e tantas outras coisas, uma unidade de saúde, construir alguma coisa. Então as emendas não são necessariamente uma coisa ruim, mas vamos dizer assim, nesse volume e com essa perspectiva de poder que se estabeleceu, né, principalmente a partir, né, vamos dizer assim, da chegada do Lira ao comando da casa, ela passou a ter uma importância muito grande na dinâmica da política. Nós falamos, a esquerda precisa isso, como se a esquerda também fosse um bloco monolítico. Mas as emendas elas jogaram um peso decisivo para essa vitória, né, que o Centrão teve na última eleição. Né? É claro que o Centrão não é um bloco monolítico também. Você tem ali no PSD um Eduardo Paes, né, que trabalha, vamos dizer, perspectivas maiores, né, de governo, até mesmo de presidência da República mais para frente. Você tem ali um craque da política, né, goste-se dele ou não, né, que é o Kassab. Então, eu penso que o Lula ele deve estar fazendo um movimento para, se não ter o apoio, pelo menos evitar que esses partidos declarem um apoio, né, explícito a um candidato, vamos dizer, da direita ou da extrema-direita no ano que vem. Né? Ele acho que está consciente disso. E deve ver ali um pouco a taxa de lealdade, né? Então não vai ser também um tratamento monolítico. Por exemplo, a União tem entregado muito poucos votos, né, no Congresso ao governo Lula. O PP do Lira e o PSD do Kassab têm, vamos dizer assim, sido um pouco mais fiéis, né? Não vamos dizer totalmente, porque o Centrão tem um poder próprio, né? Inclusive de controlar grande parte do orçamento, como você bem disse, né? Emendas que chegam, né? Que você não tem nem não existe nem transparência a respeito da sua aplicação. Então esse dinheiro pesou muito nas eleições municipais, né? E não vai se resolver de uma hora para outra, né? O Flávio Dino agiu certo, ao meu ver, e tudo, mas assim, essa coisa vai ser resolvida muito pela política, né? Pela mudança numa correlação de forças. Então eu penso que os limites do governo Lula são bastante grandes, né? Embora existam indicadores favoráveis, né? Contrariando previsões do mercado em relação ao PIB e tudo. Mas ele vai ter um desafio muito grande, né? Que é manter uma frente política mais ampla, agregar mais apoio e neutralizar, né, apoios que o Centrão pode dar, vamos dizer assim, uma candidatura da direita, né? Seja uma que pegue a parte da extrema-direita, vamos dizer assim, do bolsonarismo, né? O chamado bolsonarismo civilizado, que seria um Tarcísio, enfim, né? O mesmo Caiado que está se colocando, eles também vão ter muita briga, né, entre eles também. Mas eu vejo que não tem, sabe? O Centrão não pode ser ignorado, né? Assim, para o governo. Aqui nós podemos ter a nossa opinião, estou aqui falando, né? Acho uma aberração o orçamento secreto, né? Acho, né, posso... Agora, o Centrão, ele é um componente decisivo na política e não é de hoje, como muito bem você colocou aí, em perspectiva histórica, né? Então eu não vejo muito como Lula fugir disso, né? Agora vamos ver os ministérios, né, que vão para o sacrifício.
eu penso que pode haver aí uma dança de cadeiras, até mesmo entre partidos do próprio Centrão, né? Eu falei, por exemplo, o caso do União Brasil, que tem pré-candidato a presidente, né, que é o Caiado, que entrega poucos votos, né, a favor do governo no Congresso. Então, talvez na dança das cadeiras aí o União Brasil perca uma força, né, para dar lugar ao PP, ao PSD, né. Então isso é importante. E com a esquerda também, né, os partidos ou da centro-esquerda defendendo as suas posições, né. O João Campos, prefeito do Recife, grande liderança, né, em ascensão, pontua até, né, para presidente da República, apareceu dizendo que não tem mais como, né, porque na outra o Márcio França, né, era dos portos, foi lá para o Ministério do Empreendedorismo, né. Então vai ter que fazer um ajuste, o freio de arrumação ali, né, que talvez, eu não sei se até ministérios, né, ligados aí ao próprio partido do presidente, também entre nisso. Mas penso que é o caminho, né, é inevitável da disputa concreta mesmo, né, pelos rumos do país, né, inclusive para defender essa nossa democracia, que mesmo ao quebrada, limitada, né, democracia pouca ainda é melhor que democracia nenhuma, né, Sérgio Cruz? Você que viveu aí, vamos dizer assim, esses períodos obscuros aí da nossa história, que foi a ditadura, né? Eu sou mais novinho, mas também peguei o rescaldo disso, né? Aquele ambiente, e me formei politicamente desde menininho, assim, naquele ambiente dos ventos da democracia, batendo no nosso país ali, final dos anos 70 e início dos anos 80, né? Então a gente não quer isso de novo para o nosso país, né? E, queira ou não, é uma ameaça que existe. E até que ponto, vamos dizer, também essa direita dita civilizada, democrática, vai assinar embaixo disso de novo, né? E vai se recusar, vai apoiar literalmente, né? Ou passar, como se diz assim, passar um pano para tudo isso que aconteceu, né? Minimizar como se não fosse nada, né? Ou uma coisa menor, ou um ensaio de três loucados, esse plano golpista que teve aí. E como você bem disse, acho que foi até um pouco contrariando a minha perspectiva de que os militares não embarcaram, né? Mas, de fato, né, permitiram, né? Muita gente gostava disso, né? Daquele show de horrores aí nas frentes dos quartéis, no caso do QG, né, lá em Brasília, a gente viu ali que teve uma parte até dentro do próprio quartel, daquele acampamento que ele aparecia para o público uma parte, né? Quando foi desvelado ali, e até deu problema que o comandante não queria que entrasse ali, né, para prender as pessoas, porque tinham ali esposas de militares, enfim. Então foi realmente assim um show de horrores, talvez assim, discordando um pouco, um perigo não foi maior do que 64, porque não aconteceu, né? Não se consumou. Mas tenderia a ser, sim, não dá para minimizar como uma coisa menor. Não vamos perder tempo com isso. Foi uma ameaça muito séria à nossa democracia, né? Então é importante que haja a punição e que isso não se repita, né, Sérgio Cruz? Acho que isso é importante. Agora, não é só também juridicamente que isso vai ser tratado, né? Eu creio que o presidente Lula tem uma grande responsabilidade, né, com essa frente ampla. Daí todos os movimentos em relação ao programa, né, são legítimos, mas também de sustentar, né, uma frente ampla que, se não traga, né, se não trouxer apoios, que pelo menos neutralize, né, setores do Centrão que podem bandear também para uma candidatura de direita ou de extrema direita, ou desse bolsonarismo aí mais amenizado, como tentam aí falar, né? Mas a expectativa é de que vai ser um embate, né? Um embate muito duro, e vamos ver também como que se comporta, né? Como que se organiza essa extrema direita, porque esse discurso, essa aproximação com o Centrão, depois de negar, como você disse aí, né? Como é que é? Se gritar, pega Centrão, não fica o Heleno falando, não fica o meu irmão. Se colocaram nos braços do Centrão. E isso também gera uma tensão na base bolsonarista, né? Porque nada mais sistêmico do que o Centrão, né? Nada mais sistêmico. E eles têm esse discurso antissistema, enfim, né? Então vai ser uma tensão. Eles também têm rachaduras, tem Marçal vindo aí, né?
eles têm fissuras ali no meio, né? Pode vir um Bolsonaro, a gente não sabe, e essa alternativa também de aí tá até de um acordo, né? Vamos dizer assim, de impunidade, talvez, com o Bolsonaro, se o Bolsonaro apoiar, né, a candidatura do Tarcísio, polarizar setores da chamada direita tradicional também, né? E parte desse centrão. Mas tudo isso ainda, né, tem muita água para correr debaixo da ponte, como a gente sempre diz em política, né? O céu está assim agora, vamos ver como que vai estar adiante. Mas é o desafio. Eu penso que o presidente Lula, com as suas dificuldades, né, com tudo, com os limites do governo, está fazendo aquilo, né, que a realidade, trabalhando com o barro que tem, né? Porque, mas por que vai lá, não rompe com o centrão? O povo, por motivos os mais variados, elegeu essa composição, né? Então é com eles que o presidente também vai ter que conversar, né? Dialogar, no mínimo, né? Ora, fazendo certos enfrentamentos, e alguns enfrentamentos se mostraram mesmo assim, vamos dizer assim, uma queda de braço que não foi boa, né, para o governo. Alguns, acho que talvez seja necessário, até para você coesionar uma base, vamos dizer assim, mais programática, para você medir, né? Mas certos embates, né, acabam mesmo levando, vamos dizer assim, uma certa, aquilo que é pior, né, para o governo, que seria assim um certo isolamento. Mas eu penso que o Lula, com as dificuldades, está fazendo o que tem que fazer, né, como, né, o articulador, o gênio político que ele é, o estadista que ele é, né, de conversar o mais amplamente e tentar manter, né, essa relação ou de aliança, né, não é uma aliança programática, uma aliança mais política, de governabilidade, e ao mesmo tempo pensando na eleição em como neutralizar, principalmente PSD, né, e PP, que cresceram muito, né? O PSD cresceu, né? É o maior partido, né, hoje em termos de prefeituras, que ganhou prefeituras. Bom, vamos então falar dessa reforma ministerial, né? O, o desempenho do governo, ele é tratado, a gente fica conhecendo, não tem outro jeito de conhecer, através das pesquisas, não é isso? A pesquisa, o governo está aí, o governo está bom. Então, eu me lembro bem do desempenho do governo nas pesquisas, na crise do mensalão, né? Naquela ocasião, a popularidade do Lula caiu, né, bastante, tanto quanto caiu agora. Claro, dessa vez o índice de desaprovação passou ou empatou com o índice de aprovação. Quer dizer, a situação do Lula hoje, do ponto de vista das pesquisas, não é muito diferente do tempo do Centrão, do mensalão. Né? Mais ou menos parecido. Ele tem uma popularidade, né? Que você mede, que você pergunta, que aprova ou desaprova. Não sei até que ponto isso pode influenciar. Agora, reforma ministerial. Você há de concordar comigo de que e você já fez essa introdução, de que esse ministério do Lula foi um ministério meio improvisado, né? Que ele fez, né, levado pela própria conjuntura eleitoral de 2022 e tal. Então, ele fez o ministério possível, né? Mas que esse ministério tem sido também, é claro, motivo dessas restrições ao Lula do ponto de vista do que se vê nas pesquisas. Né? Questão da política econômica do governo, na mão do Haddad, as pessoas, inclusive o próprio Kassab reprovou, né? Fez críticas sérias ao Haddad, o Ministério da Saúde, a reclamações que são disparadas contra o chefe da Casa Civil, o ministro-chefe da Casa Civil, a articulação política do Lula no Congresso é altamente deficitária, o Padilha não se dava com o presidente da Câmara, uma coisa extremamente difícil, né, para montar. Você acha que reforma ministerial hoje ela vai resolver o problema para 2026? Ou não? Você acha que tem que tocar assim, tentando corrigir, que vai dar certo? Qual é teu ponto de vista nesse universo aí de questões?
Não, eu penso assim que o Lula também montou o ministério, que é o ministério possível, né? Que expressou, vamos dizer assim, uma composição que tem início na disputa do primeiro turno, né? Mas com, se eu não me engano, foram sete partidos, né? Formalmente que apoiaram o Lula, e depois com adesão de outros partidos, né? Ou pelo menos de outras lideranças, como o caso, né, da Simone Tebet aqui do Mato Grosso do Sul, né, que integra, inclusive, a ministra do Planejamento. E é claro que o PT, embora em relação aos períodos passados, né, aos governos anteriores, teve uma participação um pouco menor, mas acaba, vamos dizer assim, ocupando ministérios estratégicos, né, tem as suas concertações internas também para fazer. Então, acho que expressa também um pouco o que é a realidade, né? Aí não tem jeito, né? Não sei também se dá, né? Eu penso que, é claro, você precisaria ali, principalmente na parte política, né? E também da política econômica, você ter uma... O Lula até tentou no começo, né? O discurso contra os juros, demarcar ali com a... Os juros, eles impactam o orçamento, né? Cada subida, e mesmo o presidente que ele colocou agora, o Galípolo, né? Você vê que subiu ali um ponto, né? A taxa Selic. E cada vez que isso sobe, vamos dizer, é mais dinheiro, né? Para as burras, para encher as burras dos rentistas, do chamado mercado, da oligarquia financeira de dentro e de fora do país, né? E perda para o orçamento, né? E perda para o orçamento, perda de margem, vamos dizer assim, para o país investir, né? Na sua reindustrialização, na melhoria dos serviços públicos, da sua infraestrutura. O Lula conseguiu até uma certa proeza ao entrar no governo, né? Que foi aquela PEC da transição, que foi o que permitiu fazer algumas entregas, né? Depois ele faz um mérito que eu penso do Haddad foi tirar aquele teto dos gastos do orçamento, que na verdade é um teto de gastos para investimentos que são investimentos sociais, né? É um teto de gastos que você tem que ter para educação, para saúde, para segurança, para cultura, para a área social, mas que não atinge o chamado gasto financeiro, né? Que é a parte do orçamento, que é o filé mignon, que é o grande montante, que é usado para pagar juros e amortizações da dívida. Então, o cenário da política econômica é muito ruim, e o governo, acho que se ressente também, né, de coisas da mudança mesmo, né, que acontece, né, no quadro devido a... Porque mesmo nos governos anteriores, o Lula sempre teve, assim, muito indefensiva política, né? Por mais que não tivesse, vamos dizer assim, muitas situações ameaçado de golpe, sempre com crises políticas, né? Começou ali com o negócio do Valdomiro, desde lá, né, 2003, passou a lua de mel, veio o negócio do Valdomiro, e já enfraqueceu, né, o ex-ministro Zé Dirceu. Aí você vem a crise do mensalão, que aí foi, né, derrubou o Zé Dirceu, né? O Zé Dirceu era uma cabeça importante ali na articulação política do governo, né? Ali você tinha um Zé Dirceu, um Guxiquem, né? Você tinha um time de pessoas, vamos dizer assim, que tinha o próprio Marco Aurélio Garcia, com uma visão própria também sobre política externa, né? Que trabalhou, que foi exitosa nos governos Lula 1 e 2. Então hoje você já não tem mais isso, né? Você tem praticamente a política do Itamaraty entregue a burocratas. Então vamos dizer assim, é um quadro, né, de dificuldades, né, para o Brasil, para a própria esquerda, né, e se ressente também, vamos dizer assim, de um discurso que motive, né, que aponte uma perspectiva também para as pessoas, né, de projeto de país. Então a gente está muito assim tratando a coisa. Então o Lula fez aquele enfrentamento da política de juros do Roberto Campos, mas o fato é que o mercado, né, ele tem poder real, né, o capital, essa oligarquia financeira, ela tem o poder real no mundo, né, e não é diferente aqui no Brasil, né, ela tem os seus aparatos de propaganda, né, de comunicação, ela tem os seus representantes, ela está um pensamento, né, chamado neoliberal, fiscalista, que na verdade sempre sacrifica a área social, sempre sacrifica, né, a valorização do serviço público
a melhoria dos serviços públicos, do investimento, que não quer saber de industrialização, né? Vamos seguir aqui como a economia complementar, né? Um modelo exportador de commodities. Acho que tudo isso, né, pressiona muito o governo Lula. E uma situação também externa, né, de ascensão dessa extrema-direita, de necessidade de concessões, né, à chamada direita. Então, tudo isso dificulta muito o caminho do presidente Lula. E na política econômica, né, o Haddad, ele, em muitas coisas, ele, na verdade, está fazendo também muito que o Lula... Acho que não faria nada que o Lula não quisesse, né? Que não fosse ali acertado com o Lula. Então foi importante o arcabouço, tudo garante uma certa margem, mas não, vamos dizer assim, ainda mantém um teto dos gastos com bandas, né? Então tudo isso dificulta o orçamento, os investimentos. E o orçamento, né, grande parte na mão do Centrão. Então tudo isso cria assim bastante restrições ao governo, né? E acho que algumas derrapadas em relação ao momento para colocar certas coisas, né? Esse negócio, por exemplo, do Pix, né? Que, claro, muita fake news em volta, né? Aquele negócio do Nicolas, esse povo vive da mentira, né? Mas acho que veio num momento meio ruim, né? De você levantar uma discussão que, assim, o timing não era para essa hora. E se você quer pegar sonegador mesmo, você bota de 50 mil para cima, né? Porque, na verdade, já tinha fiscalização lá dos 2 mil, né? De qualquer jeito, independente de Pix. Você sobe aquilo ali de 5 mil para cima e criou, vamos dizer assim, um clima de terror, né? Que já vem em cima do negócio do Haddad ser o cara que taxa. Mas, na verdade, os que reclamam de taxação são os mais ricos, né? Que não pagam imposto, né? Você vê, por exemplo, aqui, né? Não vou citar o nome, mas uma grande política do nosso estado, reclamando da desoneração da cesta básica, né? Que vai entrar em vigor ainda, na verdade, né? Depois do Lula ainda. Reclamando disso. Mas em outras ocasiões está lá defendendo, né? Falando contra a carga tributária, que é pesada, que sacrifica o povo. Na verdade é contra os mais ricos que pagam menos imposto de pagar imposto, né? Você não tem imposto, pouca coisa sobre lucros e dividendos no Brasil, você não tem taxação de grandes fortunas como países capitalistas têm, né? Então os desafios do Brasil, eu penso, Sérgio Cruz, são da política, né? E é na política que eles se resolvem, mas existe uma coisa também que eu acho que é parte da dinâmica da política, né? Existe um deserto de ideias, né? A respeito de rumo, de projeto de nação. E eu não estou falando aqui só de uma coisa sentimental, né? De uma ideia, de um projeto mesmo, né? De uma reindustrialização do Brasil, compreendendo, né? A importância do desenvolvimento científico, tecnológico, da inovação, né? A gente está vendo que a disputa é por aí, né? Isso que eu falei ali no início, DeepSeek, ChatGPT, eu não sei se é assim se pronuncia, né? Meu inglês não é lá bom. Eu falo assim, é o português e olhe lá, né? Mas essa disputa, né? A China disputando, né, o mercado de semicondutores, né? A tecnologia, né, mais avançada do mundo de semicondutores. Eu acho que o Brasil carece de um projeto de nação. Mas como que você vai ter projeto de nação sem coesão, né? O mínimo de coesão. Com o país dividido, né, com gente acreditando, né, que em coisas, né, absurdas, né, como esse povo que vive aí numa realidade paralela, né, no mundo das chamadas fake news, né, e que cria um ambiente perigoso, né, para o nosso país. As redes permitindo de você comemorar assassinato, né, desses psicopatas que vão matar pessoas em escolas, né, por exemplo. Então nós vivemos, assim, eu acho que uma crise também de civilização, né? Não é fácil a missão, né, do Lula, Sim, do velhinho. Mário, vamos, vamos continuar esse assunto. Aliás, esse assunto não tem fim, né? No próximo programa. E foi boa a experiência, né, dessa primeira edição da mesa quadrada, que não foi muito quadrada, né, que a gente terminou arredondando aqui. E na próxima sexta-feira, é claro, a sua presença do Edson Moraes, do jornalista Edson Moraes, e do Dr. Landes Pereira, né, que é para a gente ampliar mais a mesa, né,
a gente fazer realmente uma mesa quadrada. Foi muito boa a sua presença, muitos assuntos, né, que, é claro, ainda ficam muitos assuntos, a gente ficaria a manhã inteira aqui falando sobre Exatamente. política nacional e internacional, mas vamos deixar para o próximo programa. Muito obrigado a você por sua presença, muito obrigado às pessoas que assistiram ao programa, muita gente dando palpite, muita gente participando, legal. Quero agradecer aqui a audiência do meu amigo Luiz Carlos Bonelli, né, assistindo o programa, e muita gente, muito Grande. obrigado a todo mundo que ficou, que nos acompanhou durante essa uma hora. Muito obrigado a você, um abraço muito forte e até a próxima sexta-feira, quando a gente voltará, tá bom? Um abraço para você. Um abraço. Vamos encerrar o seu índio, encerrar o programa para voltar na segunda-feira. Segunda-feira tem entrevista aqui com André Putinelli, líder do MDB em Mato Grosso do Sul. Muito obrigado, bom fim de semana. A gente vai em frente com muita fé em Deus. Pau na mula e tchau, pica-pau. Thank you.